o dia que eu pedi demissão na empresa para virar social media. É, Olha, na verdade, eu, eu sempre fui, né? Desde 2019 eu já trabalhava, mas eu fazia meio que freelancer, sabe? Tipo bico. E era um hobby para mim, eu sempre gostei, né? Desse meio, né? Do meio do digital, eu sempre tive uma, uma criatividade, uma visão nesse meio que eu ficava, caramba, eu sou bom nisso. Só que aí com o tempo, né, a vida vai passando, né, eu entrei numa empresa como administrativo, é, fiquei 4 anos nessa empresa, trabalhei por 4 anos lá e foi uma ótima experiência para mim, de fato. Foi onde eu aprendi a ter mais responsabilidade, a ser adulto, né? E, 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 e acostumar, né, com aquele âmbito do trabalho, né? Aquele âmbito de eu saber dividir as coisas. Eu acho que eu tive uma boa experiência para o meu amadurecimento mesmo. E só que chegou uma época que eu me senti um pouquinho pressionado, me sentia um pouquinho desgastado, sempre fazendo a mesma função, e eu via que aquilo para mim seria sempre uma escada. Desde o dia que eu entrei nessa empresa, eu falei, cara, isso aqui vai ser uma escada para mim e eu não vou ficar aqui pro resto da minha vida. E daí foram 4 anos, né? O tempo passa rápido quando a gente vê, já são 4, 5, 6 anos. Aí em 4 anos eu falei, cara, tenho que me agilizar. Eu tenho que botar os pés no chão e correr. Correr porque chegou na hora de eu alavancar, né, de carreira, eu ir atrás dos meus sonhos e não ficar estagnado dentro de uma empresa. E chegou uma época também que eu estava me sentindo muito desvalorizado, eu me sentia que ali eu não ia ter uma carreira, eu só ouvia promessas e essas promessas nunca foram cumpridas. E chegou no momento que eu falei, cara, eu preciso abrir minha mente e sair daqui o quanto antes e correr atrás do meu futuro. Foi aí que eu fiquei confuso nessa época. Eu fiquei confuso porque eu não sabia o que eu queria, na verdade. Eu nunca fui aquela pessoa que nasceu com um dom, ou aquela pessoa que... Posso ser que eu nasci com algum tipo de dom, mas eu não nasci com aquela coisa de colocar na minha cabeça, eu vou ser um piloto. Quando eu crescer, eu vou ser veterinário, eu vou ser professor. Não, eu não cresci com isso. Eu cresci sem ter isso comigo. E daí eu falei, não sei o que eu vou fazer do meu futuro, né? Eu fiz a faculdade de administração com 19 anos e eu fiz exatamente para entrar no mercado de trabalho. Foi uma visão que eu tive de seria mais fácil entrar no mercado de trabalho com uma faculdade sem ter experiência. Então foi o que eu enxerguei naquele momento e eu quis fazer essa faculdade. Não era o que eu gostava, mas sempre tudo que eu peguei para fazer, eu sempre me dediquei, sempre quis fazer o melhor. E chegou uma época que eu inventei de ser engenheiro de software. Eu fiz a faculdade de engenheiro de software. E, cara, não era nada pra mim aquilo. Tipo assim, eu ficava na visão de querer ter dinheiro o mais rápido. Eu ficava maluco, eu falava, gente, isso aqui não é pra mim, eu não tô conseguindo. Eu fiz 2 meses a faculdade e eu não aguentei. Eu falei, isso não é o que eu quero pra minha vida. E foi aí que veio uma luz pra mim. O meu Instagram, ele tem hoje 30 e poucos mil seguidores e eu sempre gostei
do digital. Eu já tive uma loja virtual em uma época onde eu vendia colares, e eu falei, cara, eu tenho uma visão boa para ser empresário. Eu sempre tive esse sonho e eu nunca tive a coragem de desenterrar e falar para as pessoas que eu tinha esse sonho, porque para as pessoas isso é um pouco impossível, mas para mim nada é impossível. E eu acho que a gente precisa aprender isso, que nossos sonhos a gente precisa pegar e correr atrás, porque as pessoas, elas sempre vão duvidar, elas sempre vão desacreditar, porque são pessoas que elas têm suas frustrações. Então, eu falei, cara, eu tenho essa visão para ser empresário, eu já tive uma loja, só que essa loja não andou, infelizmente, porque na época eu trabalhava como CLT, né? E é aquela música, eu não nasci para trabalhar para ser CLT. Essa música me representa. E daí eu falei, cara, vai vir uma luz, eu quero uma luz, fiquei energizando, vai vir uma luz pra mim, vai vir uma luz, vai vir uma luz. E essa luz veio. E eu falei, cara, eu amo a internet, eu amo trabalhar com identidade visual, perfil, assim, eu atualmente estou até elaborando, para mim, estou fazendo uma criação de uma marca de calças para mim, e eu sempre gostei desse meio. Daí veio o social media para mim e eu quis abraçar. E eu sempre fui social media desde 2019, só que essa profissão não era uma profissão meio que legalizada, formalizada, vamos supor. A gente falava que a gente era criador de conteúdo, mas naquela época não tinha o social media em si, não era tão, não tinha tanta visibilidade assim que nem hoje. Hoje é uma profissão que está mais formalizada. Hoje a gente trabalha de forma mais formal, hoje as coisas estão andando. Antigamente não era assim. Antigamente essa área não tinha muita credibilidade, infelizmente, pelas pessoas. Tudo que envolvia o digital, né, o marketing digital, envolvia pessoas que são mentirosas, que fingem que ganham dinheiro na internet. As pessoas tinham essa ilusão. Hoje não, hoje as coisas estão andando para um caminho mais diferente, né? E assim, cara, então chegou para mim, eu abracei. Eu lembro que eu comecei a estudar, eu fiz curso, né, de marketing digital, eu comecei a estudar bastante sobre o mercado. Eu acho assim que eu comecei de uma forma certa, particularmente. Eu comecei a participar de eventos, né, de social media. Eu fui num evento de social media no Rio de Janeiro, que foi meu primeiro evento, e ali eu comecei a conhecer algumas pessoas, fiz amizades com outras pessoas da área, que eu acho que o network é uma ótima ferramenta para a gente que está começando, né? A gente pedir dicas, a gente compartilhar vivências. Isso fez que eu me aprimorasse, tivesse uma visão mais ampla das coisas. E cara, foi sensacional eu participar desses eventos, e foi aonde eu comecei a olhar cada comportamento de cada social media, de cada pessoa daquela área. Eu comecei a pesquisar o que as pessoas pediam nesse mercado. Eu me atualizei, porque eu trabalhava com bico, eu não sabia, eu não estava inteirado muito dessa área. Então eu comecei a estudar bastante, comecei a estudar nada de pegar cliente primeiro, como muitos fazem, sem ter estudo, sem ter capacitação, sem ter formação. Então eu tive tudo isso primeiro para depois eu ir atrás, né? Então eu comecei a investir em mim primeiro, e daí, tocando no assunto da empresa, vamos lá. Eu estava trabalhando nessa época ainda, enquanto estava estudando para social media, enquanto estava indo em eventos, eu ainda estava trabalhando porque era uma coisa incerta, eu tinha medo, na verdade. E quando eu vi que eu estava começando e eu estava atingindo níveis que eu nunca imaginei que eu atingiria em tão pouco tempo, eu falei, cara, eu acho que chegou o momento, chegou a hora.
ou eu abraço agora ou eu não abraço mais nada. Eu fico aqui parado. O meu trabalho na empresa não fluía mais porque eu já estava meio que desanimado e a área de social media estava me animando muito, eu estava ganhando um reconhecimento que eu não esperava, eu estava ganhando coisas tão positivas naquele momento que eu estava assim, cara, é a hora, se eu sair agora vai ser 10 para mim, eu vou conseguir o que eu quero. E daí foi que eu falei, cara, preciso pedir demissão. Daí eu fui enrolando, eu tinha medo, né? Na verdade, a gente sempre tem medo, né? Porque é um salário fixo, né? Eu ganhava particularmente bem, me ajudava, e eu falei, cara, eu acho que chegou o momento de eu investir na minha área e sair daqui. Eu respirei e eu falei pro meu chefe, eu já estava cansado, era um local de empresa que tinha muita discriminação, tinha muito preconceito, né? E aquilo estava me fazendo muito mal. E eu já estava chegando num estado que estava tendo crise de ansiedade e eu nunca imaginei que teria. E daí eu resolvi pedir demissão. E quando eu pedi demissão, o meu chefe falou, nossa, será que é certo o que você está fazendo? Eu sei que eu era um bom funcionário, eu sempre entregava o que era para ser entregado de forma com eficiência e eu nunca duvidei do meu desempenho. E eu tive uns conselhos que para mim naquele momento eu ficava com mais medo ainda e aquilo me gerava mais ansiedade, de incertezas. Eu não falei o que eu faria, eu não falei o que eu pretendia seguir, mas eu falei que eu precisava pedir essa demissão naquele momento porque eu estava estagnado e eu não queria. Eu tenho 25 anos e eu não queria isso para minha vida. Ficar estagnado numa empresa onde eu não posso andar para o lado e para o outro, eu não posso crescer, então para mim não serve. Eu sei da minha capacidade, sei da minha índole, de um bom reconhecimento que eu preciso. Então assim, eu preferia sair dali, procurar outro lugar, procurar minha carreira, e foi que eu pedi demissão. E eu pedindo demissão, eu saí, fiquei com medo, né, durante os dias, mas aí eu comecei a investir em peso, eu comecei a investir em materiais para capacitação, comecei a investir em materiais para elaborar vídeos para o cliente, para mim. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu falo para vocês que foi uma das melhores coisas que eu fiz. No começo eu tive perrengues que todo mundo tem, né? Quando começa como social media, a gente acha que a gente não vai conseguir clientes. E para mim foi um pouco difícil, mas depois as coisas foram andando e eu já tinha conseguido bastante no começo e eu falei, cara, eu tô assim no nível que eu não imaginaria que eu estava em tão pouco tempo. Mesmo eu tendo experiências lá de 2019, mas não com a experiência que eu tenho hoje, que hoje eu tenho estudo, hoje eu tenho mais experiência, eu tenho mais amadurecimento, eu tenho visão de mercado, eu tenho visão da atualidade. Antigamente eu não tinha nada, era um hobby para mim, hoje eu profissionalizo isso. Então hoje para mim é essencial eu sempre estar me atualizando. E foi a melhor escolha que eu fiz. Hoje eu tenho amigos que são social medias, que eu posso ser eu, que eu hoje me dá estabilidade para trabalhar. Eu tomo meu café da manhã, às vezes acordo 9, tem dia que eu acordo 10 horas quando eu estou muito cansado e eu consigo administrar meu horário, eu não tenho aquele chefe me falando coisas absurdas, eu ouvindo coisas absurdas que eu não queria ouvir no momento. Então, assim, me fez eu abrir a minha visão. Hoje eu me cuido mentalmente, fisicamente, a minha saúde mental tá ok.
E, cara, eu acho que não tem preço, isso não tem preço. É uma carreira muito difícil, a gente sabe, não é mil maravilhas. Não pense você que vai começar como social media hoje e vai receber 10 mil reais no final do mês, tá? Tem mês que eu não recebo nem isso. Então, assim, muitas pessoas mentem para vocês que entra no meu curso, na minha mentoria, que vocês vão ganhar 15 mil no final do mês, 10 mil no final do mês. Gente, isso é mentira, tá? É mentira. É impossível você começar como social media sem ter nenhuma informação, você sem ter nenhuma experiência, sem ter nenhum estudo, você pegar 10 mil reais no final do mês. Então, assim, não é assim, as coisas demandam tempo. Eu não posso chegar e falar, eu vou te dar uma mentoria para você receber 10 mil no final do mês, sendo que você não sabe nada. Isso é impossível. Você precisa de tempo, você precisa de experiência, você precisa sofrer a dor, você precisa... quando eu falo sofrer a dor, é você ter perrengues na profissão. Porque esses perrengues vão te fazer aprender com o tempo. Daqui a um tempo, você vai aprender a resolver esses perrengues que você já passou e você sabe como é que foi. Então, assim, nada que a experiência possa te ensinar. Então, isso inclui perrengues, inclui momentos ótimos na profissão. Então, não vou dizer para vocês que social media é uma profissão de mil maravilhas, que muitas pessoas falam que você pode fazer seu horário e eu só trabalho só de manhã e de tarde você está lá na praia tomando sol. Não, depende muito, depende muito. A não ser que você tire um dia de folga, onde você consiga ter flexibilidade no seu horário, junto com seus clientes, e você consegue ficar mais livre, né? Então, assim, essas pessoas que falam isso para vocês, elas têm uma agência, elas têm outras pessoas em volta que trabalham para elas, que fazem tudo. Ela só dirige aquelas pessoas, né? Então, assim, não vai na falsa ilusão. Hoje eu faço tudo, né? Eu tive um designer, a gente já trabalhou comigo, mas hoje eu faço tudo. Então, assim, eu falo para vocês que eu tenho muito tempo, eu vou estar mentindo, que eu vou à praia, eu vou estar mentindo. A gente pode saber dividir os horários, né? A gente divide os horários e a gente consegue tirar um dia de folga, a gente terminar o trabalho mais cedo. Isso a gente pode fazer a qualquer momento. A gente criar essa falsa ilusão de todos os dias a gente terminar o trabalho cedo, gente, isso é falsa ilusão. As pessoas criam um marketing muito mentiroso pra gente. Então, assim, mas tem muita gente, mentores que eu sigo, pessoas que eu conheço, que realmente elas vendem um curso que te ensina a ser um social media excelente. Excelente. São pessoas que tiveram vivências e que aprenderam muito. São pessoas que são social media há anos, têm agência, têm credibilidade para te ensinar. Agora, essas pessoas que vendem cursos de que você vai ganhar mais de 10 mil no final do mês e você vai poder viajar todos os dias trabalhando como social media, gente, isso é mentira, tá? Isso é mentira. Então, hoje eu tenho minha profissão, eu estou muito feliz com o que eu tenho hoje. Eu saí, graças a Deus, dessa empresa e foi uma empresa que me fez muito mal dos últimos anos para cá, e eu consegui sair. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou na profissão que eu quero, e eu acho que um conselho que eu daria para vocês é vocês não perderem o tempo de vocês. Não criem uma falsa ilusão na sua cabeça de que você não consegue. O medo, né? O medo, ela domina a gente, né? Então, se você tem aquele medo de sair do seu conforto, você nunca vai subir de vida. Essa é a verdade. Você precisa
primeiro passar pelo perrengue, porque nada na vida é fácil, né? Então a gente precisa sair do conforto, sair da estabilidade, sair do que tá ali para você, que você não tem trabalho, você não tem problema nenhum, e você precisa sair desse para você conseguir uma coisa melhor para você. Então foi o que eu fiz. A gente sabe que no nosso país é muito difícil, né? A gente sair de uma estabilidade. Hoje emprego no nosso país é muito difícil, se a gente analisar bem. A gente já não ganha muito bem em qualquer área do nosso país. Então se a gente sair, a gente tem esse medo, né, de sair. Mas se você acredita em você, se você acredita no seu potencial, se você sabe que você tem uma inteligência e potencial para fazer isso, não pense duas vezes. Saia, mas saia consciente também. Não é você pegar e falar assim, vou ganhar muito dinheiro, vou sair logo. Não, você primeiro precisa pensar se você tem uma família, você precisa analisar com sua família, com a sua esposa, com o seu esposo. Então você precisa analisar as coisas primeiro, você se organizar primeiro. Foi como eu fiz, eu me organizei para sair da empresa, eu não saí de um dia para o outro também. Foram muitos pensamentos, foram muitas conversas, foram muitas terapias, então não sai de um dia para o outro. Mas é o conselho que eu dou para vocês. Se você acredita no seu potencial e você sabe que você tem potencial para crescer no seu futuro, sem estar estagnado onde você está agora, pense, reflita, se planeje e saia de onde você está para você crescer, né? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Esse é mais um vídeo. Na verdade, esse é o meu primeiro vídeo que eu faço aqui para o canal do YouTube. Eu espero que vocês gostem. Eu vou lançar um vlog daqui uns dias e tá bem legal, sobre o meu dia a dia de social media. É uma coisa muito informal, onde eu mostro tudo, basicamente tudo, sem rodeios. E é isso que eu gosto de assistir, que eu acredito que vocês também gostam também, tá? Então já me segue lá no Instagram, que é Gildson Studio. Eu vou deixar aqui na descrição e já curta esse vídeo e compartilhe também. Um beijão.